quando eu lembro de Páscoa, o versículo que vem ao meu coração, que me enche de alegria, de gratidão, que para mim expressa na totalidade o que a gente está vivendo nesse momento, é João 3,16. Quero que você abra sua Bíblia lá em João 3,16, se você ainda não tem esse versículo decorado. Mas para mim esse versículo é fantástico em expressar, em tão poucas palavras, o que o plano secreto e eterno de Deus representa na história da humanidade. Então eu quero ler, o próximo slide tem até o versículo todo completo. Porque Deus, preste atenção, esquece o barulho da chuva, me ajuda a me concentrar, que eu me distraio com o barulho da chuva. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Quero repetir. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Queridos, antes da fundação do mundo, Deus amou criaturas escravizadas pelos seus maus caminhos e entregou seu Cordeiro Santo, puro, perfeito, num sacrifício de amor. A gente, nesse momento de Páscoa, a gente lembra dessas coisas e a gente também passa pela nossa mente, de uma forma popular, uma série de informações. Então é importante, num momento como esse, a gente conceituar, a gente parar para pensar e para lembrar o que é Páscoa. Afinal de contas, o que é Páscoa? O que surgiu? O que de fato comemoramos? O que de fato a cristandade comemora nesses dias? E é importante lembrar que originariamente a Páscoa é uma festa judaica. Seu nome Páscoa vem de uma palavra hebraica que simboliza, que significa passar por cima. Uma referência ao episódio da 10ª praga lá no Egito, Antigo Testamento, povo hebreu escravizado durante 400 anos ao Império Egípcio. E aí Deus dá uma ordem a Moisés, fala, fala para o povo hebreu pegar um cordeiro perfeito, sem mácula, imolar esse cordeiro, sacrificar esse cordeiro, vai passar o sangue desse cordeiro, desse animal inocente, nos umbrais das portas, em toda a porta das famílias dos hebreus. E nessa noite, o anjo da morte vai passar por cima de todas as casas do Egito, e aqueles que tiverem o sangue nos umbrais das suas portas, o anjo da morte não tocará o seu primogênito. Então, naquela mesma noite, o povo hebreu é liberto da escravidão do Egito, e aí Deus então ordena a Moisés que instituísse uma festa, uma celebração, para que se tornasse um memorial, para que não caísse no esquecimento o grande feito do Senhor de libertar o seu povo da opressão, da escravidão, de uma vida opressa, sem liberdade. Ou seja, a Páscoa originariamente é uma festa judaica. Os cristãos não celebram a libertação literal da escravidão no Egito. Na verdade, eu nunca estive nem no Egito. Mas, sem dúvida alguma, a celebração dessa festa judaica tipifica perfeitamente a libertação que nós recebemos da escravidão que o pecado exercia na nossa vida. Essa festa tipifica perfeitamente a libertação, a liberdade que Jesus nos concedeu do anjo da morte eterna nunca mais passar por sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Ao sermos reconciliados com Deus pela fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Senhor nos libertou do império das trevas, da escravidão e de toda a sorte de opressão que Satanás operava na vida da gente quando a gente vivia num estado de rebeldia. Então, alcançar a liberdade do império das trevas é uma liberdade muito maior do que o império humano, que acontecia naquele momento que os hebreus viviam no Egito. Então, os cristãos não comem um cordeiro pascal, não comem um cordeiro
com ervas amargos. Os cristãos não comem ovo de chocolate. Opa! Mas comem o pão e bebem o cálice do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? E isso não somente nessa época do ano, mas durante todo o ano, durante todos os momentos em que nós nos reunimos, os cristãos comemoram essa festa da liberdade, essa festa da vitória de Cristo sobre a morte. Então a lembrança e a comemoração do que aconteceu no domingo de Páscoa, no ano 1 da era cristã, sem dúvida alguma, é um acontecimento mais marcante para toda a cristandade, e eu diria mais marcante, na verdade, para toda a humanidade. O Natal é especial, a encarnação do Deus vivo, Jesus nascendo, Deus Emanuel, Deus conosco, é algo absolutamente imensurável, mas é a morte de Jesus na cruz do Calvário, e seguida da sua ressurreição no domingo, daquela festa judaica chamada Páscoa, onde o plano eterno de Deus de amar o mundo de tal maneira atingiu o seu ápice, atingiu a sua consumação. Está consumado. O que aconteceu naquele domingo foi o momento mais visível da ação reconciliadora de Deus com os seres humanos. O plano de Deus, registrado em João 3,16, que a gente tem decorado no nosso coração, atinge o seu ápice, a sua consumação plena, quando o túmulo de Cristo é encontrado vazio. Aleluia! As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus Cristo. Amém? O anjo pergunta às mulheres: por que vocês procuram Jesus entre os mortos? Ele vive, ele vive. O nosso Redentor vive, aleluia. Nós não adoramos um profeta que morreu, cuja ossada pode ser visitada pelos seus seguidores. Nós não acreditamos ou servimos a um espírito que vaga por aí em outra dimensão. Nosso Redentor vive, ressurreto, o primogênito de toda uma família de irmãos que vão viver eternamente, em corpo físico, glorificado. A história da Páscoa não termina com um funeral, mas sim com uma festa. O túmulo vazio se torna o berço da sua igreja, aleluia. Aquele túmulo vazio é a manjedoura da igreja cristã, nascemos ali. É a melhor prova de que Jesus ressuscitou, é a existência da sua igreja. Nós somos a prova viva do que esse acontecimento fez na nossa vida. Nenhum outro acontecimento na história da humanidade poderia ter transformado a minha vida e a vida de muitos que estão aqui dentro, se de fato Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos. Sem a ressurreição não haveria cristianismo, não haveria igreja, porque a ressurreição é o coração da nossa fé. Somos a comunidade da ressurreição, somos a igreja da ressurreição, somos o povo da ressurreição. Aleluia, aleluia. E o que a ressurreição, ela se expressa da sua forma bela e máxima em João 3,16. A ressurreição é a concretude, é a garantia da vida eterna. Quando Deus fala: todo aquele que nele crê, no meu Filho unigênito, vai passar a viver eternamente. Aleluia. Só estamos aqui essa noite por causa do resgate de Jesus de entre os mortos. Isso comprova que Ele é o Filho de Deus e que sua morte é suficientemente capaz e plena para perdoar todos os pecados daquele que nele crê. Amém. Aleluia. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo diz que nós seríamos os mais miseráveis dos seres vivos nesse planeta. Mas porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, o medo não faz parte mais da nossa existência. E aí, naqueles dias da paixão e morte, Deus nos revelou de uma forma assim assombrosa o que de fato significou tanto amar o mundo. Deus estava em Cristo se submetendo a uma experiência de sofrimento humano. Quarta-feira eu estava aqui no IBRAE com os meus alunos de teologia e a gente viajando nessa frase. Em Cristo, Deus se submeteu a aprender o que é sofrimento humano. No Getsêmani, naqueles momentos de circunstâncias terríveis, Deus, através de Jesus, um ser perfeito, pleno, eterno, nos amou de tal maneira que decidiu se submeter a uma das piores experiências que um ser humano
pode suportar, pode passar, que é o sofrimento terrível em que Jesus foi submetido. Por isso que nós cantamos que a gente jamais saberemos o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Mas a certeza é que Deus em Cristo estava amando o mundo de uma maneira plena e difícil da gente compreender, mas como que é maravilhoso receber, experimentar esse amor na nossa vida. E não foi só um amor que vê o necessitado, se compadece do necessitado e faz alguma coisa para ajudar o necessitado, não. O amor de Deus por nós é um amor de uma pessoa que quer estar junto, que quer conviver, que não mede o sacrifício para que você descubra o quanto que Ele deseja caminhar com você. É um amor que faz com que um Deus eterno e todo-poderoso queira ser chamado pelos seus, por aqueles que são alvos do seu amor, de paizinho, de Abba. O Todo-Poderoso quer que você tenha um relacionamento com Ele a ponto de chamá-lo de Abba, Pai, paizinho. Ele decide aprender a conviver com os seres humanos, a andar junto, a deixar bem claro para a gente, tudo que é meu na eternidade é seu também. A gente descobre que em Cristo, Deus assume um lugar de servo. Ele se prostra para lavar os pés daqueles que Ele ama. Ele ensina para a gente que a misericórdia plena, a salvação perfeita, só é possível porque Ele é um Deus do amor. A Páscoa, na verdade, meus irmãos, é a festa do Deus do amor. E o que é o amor? Uma palavra tão popular, vulgarizada de tantas formas, mas o amor verdadeiro é desejar e fazer o bem a outro à custa do seu sacrifício. Foi isso que Jesus fez. Amar é desejar e fazer, concretizar o bem para outra pessoa à custa de um sacrifício. Se não nos custa algo, não é amor. Se o que você deseja, se o que você está fazendo para com uma outra pessoa não lhe custa algo, questione isso, não é amor, pode ser troca, pode ser uma porção de coisa maneira. Mas amor custa, envolve sacrifício. É isso que está escrito em João 3,16. São várias as lições que nós aprendemos nesse evento pascual, nesses dias que aconteceram a festa judaica no ano 1 da era cristã. Mas eu quero assim que você guarde pelo menos 3 lições aí no seu coração, na sua alma, que você guarde isso para a eternidade. Primeira lição que eu consigo extrair desses ensinamentos da Páscoa, que os acontecimentos que sucederam na celebração daquela festa judaica me ensinam o que é amor, o que é amar alguém de verdade. Tudo que aconteceu na vida de Jesus nesses momentos que antecederam a sua morte e a sua ressurreição me ensina que amar alguém de verdade não é só deixar de fazer o mal para ela, não é só nutrir um sentimento bom, bonito, servo de circunstâncias ou de reações bioquímicas do nosso organismo, mas amar alguém de verdade é isso, é desejar, é ter um desejo, uma inclinação, um ímpeto e fazer o bem a essa pessoa, custando o meu sacrifício, me custando algo. Segunda lição que a Páscoa me ensina: o amor que eu sinto por alguém é aperfeiçoado quando surgem as dificuldades. Circunstâncias ruins, difíceis de se passar, aperfeiçoam o nosso amor. O amor é aperfeiçoado quando surgem momentos difíceis na vida da gente. A Páscoa me mostra isso, que o projeto de Deus de habitar entre nós não sofreu alteração porque ficou difícil. Não aconteceu um plano B, o cálice não foi afastado porque estava difícil. Deus não se divorciou do seu plano porque o momento ficou difícil, porque a circunstância ficou cruel, porque o caminho ficou estreito demais. Jesus tomou o cálice preparado pelo Pai, mesmo imerso em tamanho sofrimento. E não é por acaso que um homem e uma mulher, quando se casam, só se tornarão uma só carne, de fato, de verdade, se o amor dessas duas pessoas experimentarem momentos duros, difíceis, circunstâncias difíceis de se passar. É exatamente isso que
que na palavra hebraica, amalgamar, significa. Para você transformar dois corpos diferentes numa única unidade, você precisa espremer esses corpos um no outro, até eles se transformarem em uma só. Então o verdadeiro amor é aperfeiçoado quando surgem as dificuldades. E é por isso que nós nos identificamos com Jesus. Jesus sabe o que é o sofrimento humano. Jesus sabe o que você passa quando a situação está difícil. O nosso Deus não é um Deus que vive no Olimpo, distante da nossa humanidade. O nosso Deus é um Deus que se identificou com a nossa humanidade. E aí hoje eu tenho assim absoluta certeza que Deus deseja transformar as nossas dores, o nosso sofrimento, em aperfeiçoamento, em santificação. Então não acredite nessa mentira, pare de sofrer, porque o sofrimento faz parte do nosso aperfeiçoamento. Momentos duros, difíceis, caminhos estreitos, Getsêmani, prensa de azeite, fazem parte da nossa santificação. É necessário para que a imagem e semelhança de Cristo seja restaurada na minha vida e na sua vida. Então, assim, tenha absoluta certeza, C.S. Lewis falava isso, de que o cristianismo é maravilhoso, mas não é confortável. Porque não tem como você fugir do caminho do Getsêmani, não tem como você fugir dos dias de sofrimento, da prensa de azeite. Terceira lição, a Páscoa me ensina que a ressurreição de Cristo me dá acesso a esse poder, a essa força para eu viver, para a gente colocar em prática tudo que a gente aprende com o nosso Salvador. Que não é a força do meu braço, não é um pensamento positivo, não é uma corrente de oração que vai me ajudar a viver na prática, no meu dia a dia, o que eu aprendi com o meu Salvador. Mas sim o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos no terceiro dia. Esse Espírito Santo hoje habita no coração de todo aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Então é esse Espírito Santo, é esse poder que resgatou Jesus de entre os mortos, que dá força para a gente viver e colocar em prática tudo que Ele nos comissionou a fazer. Ou seja, somente pela fé em Cristo Jesus a gente consegue viver e colocar em prática o cristianismo. Só é possível ser cristão se de fato o Espírito Santo habita no coração da gente. Então, se pela fé a gente crê em João 3,16, que Deus tanto nos amou, que entregou o seu Filho por nós, para reconciliar a gente com o Pai, nos livrar da sua ira santa e justa, então agora a gente precisa viver, a gente precisa colocar isso em prática. E aí o versículo que é justamente a aplicação prática do que a gente precisa viver, por uma jesuicidência, está em 1 João 3,16. Você já tinha percebido isso? Nisto o quê? Em tudo aquilo que aconteceu na Páscoa, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amém? Amém, igreja? Os anjos, os céus, o Senhor Jesus está ouvindo esse amém. Olha, eu vou ler de novo, aí depois você dá um amém se você estiver empenhado mesmo. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos, está no imperativo, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amém? Amém, aleluia, que assim seja na vida da gente, meus irmãos. Jesus nos convida a vivermos nossa vida à imagem e semelhança da vida dele. Não é um plano utópico, não é uma mensagem bonitinha de algum filme infantil, mas é um projeto que aconteceu, que encontrou concretude na cruz do Calvário e que recebeu um poder. Toda a autoridade foi dada a Ele, no céu, na terra e embaixo da terra, e esse poder é concedido a nós, para que a gente também viva, experimente, coloque em prática isso que Ele viveu por nós, para que agora eu e você vivamos isso um pelo outro, uns aos outros. Então qual é a aplicação? Como que a gente faz isso? Como que eu vivo isso? Eu tenho que viver em comunhão, eu tenho que investir minha vida na minha comunidade da fé. A razão da minha existência tem que passar na preocupação, no desejo de eu viver uns aos outros.
Eu preciso buscar uma célula para viver as lições da Páscoa. Eu preciso ter um grupo pequeno, um grupo de amigos. Pessoas que eu reconheça face a face, só em olhar nos olhos e saber como que está aquele coração. Eu preciso amar os meus irmãos sacrificialmente. Isso tem que me custar algo caro. Por isso que viver em comunhão não pode ser algo gostosinho. Por isso que dar a minha vida pelo meu irmão precisa me custar. Douglas falou aqui na ministração do louvor o que Jesus falou no Evangelho de João. Só seremos reconhecidos como discípulos de Cristo se nos amarmos da mesma forma como Ele nos amou. Então não dá para a gente não dá para viver cristianismo religiosamente. Não é cristianismo, é alguma outra bobagem chata que os seres humanos inventam para remediar, para pegar um atalho, um caminho escuso, do que na verdade é cristianismo. Custa caro, meus irmãos. Esse amém que vocês falaram depois da leitura do versículo, tem que custar caro. A vida de Jesus em mim me aponta para o outro. A minha comunhão com Deus, a minha salvação precisa me apontar para a minha comunidade, para os meus irmãos. O problema dos meus irmãos precisa ser o meu problema. A alegria dos meus irmãos precisa ser a minha alegria. Por isso que o pecado dos meus irmãos respinga em mim também. E o meu pecado respinga dos meus irmãos. Esse amor tem que envolver sacrifício, serviço, tem que envolver abnegação. A autopreservação é a primeira lei da vida física. Primeira coisa que os seres aprendem é se autopreservar. Mas a abnegação é a primeira lei da vida no reino de Deus. A abnegação é o caminho contrário da autopreservação. A abnegação é você se doar. É você ser completamente altruísta. Por causa da ressurreição ao terceiro dia. Não é porque Deus quer que você seja bonzinho, bonitinho, gospel, não. É porque a sua eternidade foi transformada naquilo que aconteceu no Gólgota alguns anos atrás. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos concede esse poder, essa força, essa autoridade para a gente viver isso na prática. E aí, por causa da ressurreição, não é porque o Marcão é bom, é legal, não. É por causa da ressurreição é possível eu lavar os pés dos meus irmãos. Por causa da ressurreição, sim, é possível eu me abnegar, eu abrir mão dos meus interesses em primeiro lugar e viver, experimentar em primeiro lugar os interesses do meu irmão. É possível a gente andar a segunda milha com alegria, que tem muita gente andando a segunda milha murmurando, aí não adianta nada. Mas é andar a segunda milha com alegria. Vem, cara, vem, estamos juntos. Daqui a pouco é você que vai me carregar. Eu vou dar trabalho, hein? É possível oferecer a outra face. É possível perdoar e investir a nossa própria vida na vida dos nossos irmãos. E como fazer isso no nosso dia a dia? Século 21, a agenda sendo cada dia assoberbada de coisas. Meu irmão, eu não consigo ver uma ferramenta melhor do que a célula, do que o grupo pequeno, do que a gente investir, colocar em prática isso que a gente tem aprendido com o Senhor Jesus no universo microscópico da nossa célula, do nosso grupo pequeno. Eu quero ir lá para a África amar os meus irmãos. Cara, vai para a Avenida Central, tem uma célula ali, vai aqui para o Terra Verde, tem uma célula aqui, é mais barato. Eu sei que o pastor está falando que tem que custar caro, mas não precisa comprar uma passagem para a África. Gasolina já está caro, só em você ir de carro para uma célula já é uma demonstração de amor. Olha que coisa linda. Só é possível praticar 1 João 3,16 através da comunhão. E os grupos pequenos são, na verdade, os pequenos centros de treinamento. Meu irmão, se você conseguir viver essa verdade de 1 João 3,16 numa célula, você consegue viver isso no seu ambiente de trabalho, na sua rua, com os seus vizinhos, até lá na África, até na Austrália, lá no norte do planeta.
Se na comunhão das células, se nos uns aos outros, a gente aprender de fato a amar com esse amor sacrificial, a gente vai ser experimentado, aperfeiçoado a viver isso em qualquer momento, em qualquer circunstância. A Páscoa me dá essa convicção, que é só na comunhão, só na comunidade da ressurreição, a comunidade daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que a gente vai ser transformado dia a dia na imagem e semelhança do nosso Salvador. Amém? É no dia a dia, é nessa comunhão, é nessa convivência que eu vou perdendo o meu caminho mal, aquilo que me distanciou do Senhor, e vou adquirindo a imagem e semelhança dele. Cristo transmitiu a nós essa boa notícia do túmulo vazio. E não é para a gente ficar com essa informação e se alegrar sozinho no nosso coração, mas é para a gente passar isso adiante, para a gente passar isso para outras pessoas. Jesus deixou seus discípulos equipados com seu Espírito Santo para fazerem outros discípulos de todas as nações. A que conclusão que a gente chega, olhando para os acontecimentos da Páscoa, que a cruz não foi o lugar final da glória de Cristo, pelo contrário, mas foi um instrumento para alcançá-la. Aquilo que era símbolo do Império Romano para causar terror, opressão nos dominados, se transformou num símbolo universal de amor. Mesmo algumas religiões não gostando da cruz, hoje, universalmente, a cruz é reconhecida como o símbolo oficial do Deus do amor. O mundo em trevas ainda sofre com o salário do pecado, que é a morte. Mas todo aquele que pela fé crer em Jesus Cristo, naquele que deixou o túmulo vazio, será salvo da morte eterna. Então, se você está aqui essa noite, veio convidado por alguém e ainda não teve de verdade um encontro com esse que deixou o túmulo vazio, se entregue hoje a Jesus por inteiro. Tenha uma experiência com Ele hoje que marque a sua eternidade. Faça isso hoje, se você ainda não o fez. Ame-o também de tal maneira que todos os setores da sua vida sejam entregues por você, voluntariamente, ao senhorio de Cristo. É para o seu bem. E viva em comunhão com aqueles que foram amados por Deus de tal maneira que receberam a vida eterna. Isso é maravilhoso. Então, se de fato Jesus ressuscitou e vive em nosso coração, então é para a gente viver essa comunhão íntima e constante com Deus e com os nossos irmãos. E isso tem que gerar alegria, empolgação, desafio e dinamismo na vida da gente. Amém? Que seja assim. Então, antes da gente orar, fala para a pessoa que está aí perto de você: cara, quero viver contigo, conta comigo. Se você não conhece a pessoa, se apresenta, porque falar essas coisas para um estranho é difícil. Vamos caminhar junto para a eternidade, amém? Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Aleluia, aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, obrigado porque você nos amou de uma maneira que nos constrange até hoje, Senhor. Obrigado pela cruz, Senhor. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo sangue do Cordeiro que nos lavou, Senhor, nos purificou de toda a nossa injustiça, Senhor. Obrigado porque o Seu Santo Espírito ressuscitou Jesus ao terceiro dia e hoje Ele vive. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor sacrificial. Ajuda-nos, Senhor, diante disso tudo, Senhor, ajuda-nos a vivermos esse amor uns com os outros de verdade, Senhor. Ajuda-nos a sermos de fato a comunidade daqueles que amam viver em comunhão, Pai. Livra-nos da religiosidade, Senhor. Aperfeiçoa-nos através das células, dos grupos pequenos, Senhor. Renova, revigora, visita todos os Seus filhos que buscam de verdade viver em comunhão com o Seu corpo, Senhor. Aumenta a nossa fé na mensagem da cruz, Senhor. Na mensagem do amor sacrificial que venceu a morte para viver para sempre, Senhor. Faz de nós, faz da Tua igreja, Senhor, proclamadores dessa mensagem de amor e imitadores do Teu Filho Jesus. Para a honra e glória do Teu nome que te pedimos isso, Senhor. Em nome dEle, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Nosso Redentor vive. Aleluia.